Amém? Olhe para essa mulher que está do seu lado e diga assim: você vai sair daqui sem nenhuma raiz de amargura. E às vezes a gente pensa que não tem, mas é o Espírito Santo que vai falar conosco nessa noite. E quem sabe não se tornou uma raiz. É isso que o Espírito Santo, eu creio que ele quer falar conosco. Talvez você entrou aqui e ainda não esteja, pela misericórdia e graça dele, como realmente uma raiz. Mas nós precisamos cuidar. E nós vamos ver o caminho através da palavra de Deus, daquilo que nós precisamos fazer para nos livrar. Por quê? Quem de nós nunca passou por desgosto? Alguém aqui nunca passou por desgosto? Todo mundo. Todo mundo passou por alguma situação onde a gente acabou se frustrando. E eu quero mostrar para você um pouquinho, né, sobre o que significa o desgosto. Então, se você trouxe o seu bloco de anotação, seria muito interessante se você anotasse algumas coisas para que no final nós possamos orar. De repente o Espírito Santo, ele traz, eu sempre falo isso, é uma palavra, é algo simples, mas que aquilo ali é algo que ele vai começar a trabalhar no seu coração. O desgosto é um sentimento profundo de tristeza, decepção ou frustração. O desgosto ele pode ser causado por várias situações. De repente, um abandono, um sonho que você planejou, achou que ia dar certo e não deu, uma traição, uma injustiça. Quantas coisas podem trazer nas nossas vidas o desgosto? Você sabe o que significa a palavra desgosto? Você quer anotar aí? Diz assim, ó, a palavra desgosto vem etimologicamente, vem de des mais gosto. Ou seja, a falta de prazer ou alegria. Algo que tira o sabor da vida. Geralmente, ele começa por situações, experiências dolorosas onde marcam a nossa vida. Muitas dessas experiências, de repente, não foram nem você que procurou. Pessoas que acabaram fazendo algo, situações, é lógico, né? Aqui nós vamos abordar várias situações, mas é quando você perde a alegria. É tão triste porque existem mulheres, né? Nós estamos aqui somente entre mulheres, mas, né, quando gravamos, acaba chegando em outras pessoas. Mas quantas pessoas você não ouve que por causa de uma experiência dolorosa, pode ser até a dor, né, de um luto, perdendo alguém, e a pessoa, ela perde o brilho, ela perde a alegria, e ela começa a dizer assim, eu estou desgostosa da vida, eu não tenho mais alegria, eu não sinto mais prazer. E sabe o que começa a acontecer? Ela começa a viver apenas um dia depois do outro. Ela apenas sobrevive, se assim podemos dizer. Mas a alegria de viver, aquela alegria, né, de planejar o futuro, de esperar que algo bom aconteça, ela de alguma forma ela foi roubada. Existem pessoas que elas nem sabem que elas já estão nesse nível, vivendo uma vida desgostosa. Ela nem se deu conta. Mas quando você para e pergunta para ela assim, qual é o seu sonho? O que você espera da vida? Ela não tem. Muitas vezes, sabe qual que é o sonho da pessoa? Ver meus filhos crescerem. Casar minha filha. Casar meu filho. Fazer algo para os outros, mas ela mesma, por si, ela não tem mais sonho. Ela não almeja mais nada. Ela está vivendo apenas para fazer algo, de repente, na sua vida, mas em função de outras pessoas. No campo emocional, o desgosto, ele pode se manifestar das seguintes formas. E se você se identificar, anote aí. Primeiro, um sentimento de vazio e abatimento. Falta de interesse nas coisas. Um choro
ou raiva. Talvez até um isolamento. Algumas pessoas, elas já estão com isso no seu físico. Sintomas físicos já estão aparecendo. Uma insônia, cansaço, dores no corpo. Sabe aquele sentimento assim que você fala, mas eu não sei, parece que eu carpi uma data, né? Mas não sente, sempre com dor, sempre com uma tristeza, sente vontade de ficar sozinha, sente vontade de não conversar com ninguém, não vê a hora, né? Tem aquela rotina, que às vezes vou para trabalhar, volto, não vejo a hora de terminar o dia. Você pode estar sofrendo já de algo que aconteceu na sua vida, alguma experiência. E talvez só o Espírito Santo para trazer iluminação ao seu entendimento. Infelizmente, o desgosto, ele pode tornar a nossa alma amargurada. Se permanecemos alimentando a dor, ali, né, aquilo que foi causado a nós, remoendo aquilo, o desgosto, ele vai se aprofundando. O desgosto é diferente da amargura. A amargura é um caminho depois, existe um caminho a ser tratado. Então, o caminho por onde até chegar a amargura é assim: primeiro vem o desgosto, que é o impacto emocional causado por uma perda ou decepção ou até uma injustiça. Depois do desgosto, você começa a ficar ressentida. O que é o ressentimento? É ressentir. Já diz a palavra, é ficar sentindo de novo, e sentindo de novo, e sentindo de novo. Aí, no começo, parece que você olha e fala assim, não, isso aqui é porque está muito recente, né? Essa dor está muito recente. Mas os anos se passam, e você está sentindo aquela dor. É como eu falei no encontro passado sobre a ofensa. Algo que talvez aconteceu há 10 anos atrás. Mas a dor, você lembra e sente como se tivesse acontecido ontem. Ou seja, você está revivendo todos os dias aquela dor. O reviver daquilo que te feriu. Você traz à sua mente, vira e mexe, aquilo está te atormentando. Depois do desgosto, do ressentimento, aí sim a amargura ela chega. A amargura é quando o desgosto se enraiza na nossa alma. E aí começa a afetar a nossa visão sobre a vida. E até mesmo das pessoas. E tem gente que, infelizmente, está num nível de amargura que levou isso até mesmo para Deus. A pessoa ela não consegue sentir nem aquilo que vem de Deus. Ela ouve, Deus tem algo novo para você. É a mesma coisa de bater e voltar. Tem para outra. Para mim, o que Deus pode ter para mim? Infelizmente, tem pessoas que já estão com a amargura na alma de uma forma que, se Deus chegar e pedir, falar para ela, olha, eu quero te dar algo. O que você quer? Nem sabe o que pede. Por quê? Porque não tem mais sonhos. Essa pessoa, ela está vivendo como se fosse uma apatia na sua vida. Vamos lá, a pessoa amargurada, ela não apenas sofre, mas começa a contaminar o ambiente e as pessoas ao seu redor. Eu quero que você abra comigo um versículo que vai ser o texto-chave dessa noite. E ele fala sobre a amargura. Ele está lá em Hebreus 12, verso 15. Eu separei algumas versões que eu achei bem interessante. Primeiro eu quero ler com você, eu não sei a versão que você está, mas você só acompanhe. A versão que nós sempre usamos aqui é a NVI, que é essa que está ali. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Eu peguei uma versão que é da Nova Bíblia Viva, que diz assim essa tradução:
Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Vou ler também a versão, a linguagem de hoje, que diz assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente ao seu redor. Aqui nós vimos, né, e eu quero nesse primeiro momento destacar com você ali onde diz o quê? A raiz de amargura. Toda raiz, ela cresce em oculto, é ou não é? Toda raiz. A gente não vê que ela está crescendo. Assim também, por isso que eu falei para você que nós precisamos pedir para o Espírito Santo ele iluminar o nosso entendimento. Se de repente aquele desgosto, aquela frustração, aquela situação dolorosa, experiência que causou dor no seu coração. E isso, como nós vimos no começo, todo mundo aqui já passou. Amém? Todo mundo. Se alguém tivesse aqui falado, não, eu nunca passei, eu falaria assim, então se prepare, porque você vai passar. Por quê? Porque o mundo real é assim. Nós não temos controle das coisas. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, as coisas elas não saem como a gente planeja. A gente vive, faz ideias, sonhos de um mundo ali que a gente quer, né? O mundo ideal. Mas existe um mundo real. E muitas das nossas experiências dolorosas, elas podem ter acontecido, né, de frustrações, que foi o quê? Você esperou algo e se frustrou. E às vezes a gente se frustra, tem gente que se frustra mais do que outros, porque acaba esperando muito dos outros. E eu costumo dizer mais ainda, tem gente que espera muito do outro e vive frustrada, mas a régua dela para medir para pedir, né, para a expectativa para o outro, ela é alta. Só que ela mesmo, ela não faz muito. Ela espera. Ela espera que o outro faça isso, ela espera que o outro faça aquilo. Daí você fala assim, né, eu sempre brinco, tem gente que fala assim, vou dar um exemplo bobo. Ai, ninguém dá parabéns para mim no meu aniversário. Aí eu falo assim, tá, mas você dá para quem? Só não dá. Mas ela quer. Aí ela vive frustrada. Toda vez que ela faz aniversário, ela se frustra. Porque ela espera que alguém faça as coisas para ela, mas ela mesma, ela não faz para ninguém. E eu usei um exemplo bobo, porque me veio agora. Mas existem outras expectativas. Ai, ninguém me chama para ir na casa dela. Tá, mas você chama quem para ir na sua casa? Quem que você chama? Quem que você convida para ir? Às vezes você não convida ninguém, mas você sempre se frustra. Ah, porque não faz para mim. E daí, vive aquela pessoa desgostosa. Desgostosa com tudo. E esse desgostoso, sabe o que vai acontecendo? Vai amargurando. E tem tanta gente que acaba ficando até com um semblante, resplandecendo, sabe o quê? Amargura. Você já viu, eu não sei, né, se de repente você já viu alguma coisa assim, mas situações onde você sabe que a pessoa passou por um momento muito difícil mesmo, uma experiência dolorosa, e ela, né, talvez, não vou citar aqui coisas tragédias, né, como a perda de alguém, não, ainda que isso também seja um exemplo. Mas você já viu que às vezes aquela pessoa ela se abate? Você já viu assim que se você sabe que aquilo aconteceu na vida da pessoa, passa alguns anos, pouco tempo você encontra ela, parece que ela envelheceu por causa do sofrimento? Alguém já viu? Você já viu aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, ela nem tem essa idade, não. Ela não parece, né? Parece ser mais velha. Por quê? Muitas vezes, não é porque não se cuidou, não. Mas é uma pessoa que sofreu muito na vida. Uma pessoa que teve muito desgosto. E ela acabou resplandecendo isso. E eu creio, sempre aqui nós temos, né, o encontro com Deus,
E a gente fala isso lá, né? Tem uma das palestras, a gente fala assim, olha, hoje, né, na hora lá do intervalo, vai lá no banheiro e olha seu rosto. Na hora que você sair daqui, você vai ver que você vai estar totalmente diferente. E é verdade. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem nas nossas vidas, ele limpa o nosso coração, ele sara as feridas da nossa alma, a gente começa a ter alegria de novo. A alegria por ter Jesus, não é alegria em momentos, somente esperando, né? As pessoas elas confundem muito, elas querem o tempo todo viverem como se a vida o tempo todo é felicidade, o tempo todo é alegria. Esse seria o cenário ideal, mas não é o real. Sinto dizer para você, mas na nossa vida, às vezes a gente vai ter mais momentos onde a gente não vai ter alegria do que momentos onde a gente vai ter né, tristezas ali. A alegria, ela tem que ser Jesus. A nossa alegria tem que ser Ele. Por quê? Porque ninguém pode roubar Jesus de você. Ninguém pode roubar Jesus do teu coração. As pessoas podem tirar tudo de você, mas se a sua alegria é Jesus, Jesus não pode ser roubado do seu coração, então quer dizer que você vai ter alegria em todo o tempo. Que Jesus seja a sua alegria. Você pode dizer para essa mulher, fala assim, que Jesus seja a sua alegria. Os frutos da amargura, os frutos amargos, se manifestam em mágoa, ressentimento, frieza, crítica. Você olha, conversa com uma pessoa amargurada, você fica 10 minutos perto dela, parece que você está 2 horas. É uma angústia. Ela só fala, tudo que fala é tristeza, tudo que fala, né? Você vai saindo, você vai ficando até corcunda, de tão opressa que você fica. Porque aquela pessoa, infelizmente, o que ela jorra é uma água amarga. E nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar com você de 2 mulheres. A primeira que eu quero falar com você é a Ana. Ana, ela passou por uma frustração, ela tinha um desgosto, ela não conseguia gerar filhos. E aquilo angustiou. É difícil. Eu tenho 2 meninas, mas quando eu fui engravidar da minha segunda, eu tive que esperar ali quase 3 anos. Tinha um ovário policístico, achei que ia engravidar rapidamente, não engravidei, e era sempre uma frustração. Toda vez que fazia um exame, ia lá, fazia nada. Nada. Aí passei por aquela cirurgia para retirar esses cistos. O médico falou assim, olha, você tem 6 meses para engravidar, porque senão depois tem que fazer novamente se eles voltarem. Quando foi dando quase ali 6 meses, aquela frustração, não vai, o exame, aí sim aconteceu. E eu digo para você, eu sei que existem mulheres que estão aguardando há muito mais tempo. E eu olho e me compadeço, porque eu falei, eu passei por ali pouco tempo, já tinha um filho e era tão duro. Por isso que quando eu vejo hoje uma mulher que tenta gerar filhos e não consegue, eu me compadeço. E muitas vezes oro por ela, porque não é fácil. Não é fácil. É uma dor que fica. E Ana, ela começou a se amargurar com isso. E lá em 1 Samuel 1,10, diz assim o versículo, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, por causa de uma frustração. Só que Ana, ainda que ela estivesse amargurada, ela fez o caminho certo. Ela chorou a Deus. Ela foi a Deus. E Deus respondeu o clamor de Ana. Aí nós temos outra mulher que você também vai ver. E enquanto eu meditava sobre essa palavra, eu vi ali os significados do nome dela, é Noemi. Noemi, ela perdeu o marido, os 2 filhos, teve que sair da sua terra. Lá em 1 Ruth 1:20 diz assim, que ela disse, olha o que ela chegou a dizer, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Você sabe o que significa? Eu fui pesquisar. O nome dela, Noemi, significava agradável.
agradável. E ali ela se amargurou tanto com essas coisas que aconteceram na vida dela, que ela chegou e falou assim, muda meu nome, me chame de Mara, que significa amarga. Tem alguma Mara aqui hoje? Tem uma Mara aqui na igreja, mas ela não está aqui hoje, né? Está trabalhando. Eu até pensei, falei, meu Deus, né? Que o Senhor restitua a alegria dele. Mas o significado de Mara é amarga. Olha só o que a amargura pode fazer com uma pessoa. Enquanto eu meditava sobre isso, eu pensei, sabia que tem gente, por causa da raiz de amargura, ela perde até a sua identidade? Pessoas que eram conhecidas pela sua alegria, pessoas que eram conhecidas por características, né? Onde algo chamava atenção, algo que ela era conhecida por causa de situações dolorosas, ela acabou amargurando e perdendo até aquilo que era uma identidade. Ela deixou com que aquela dor, com que aquela situação a consumisse. E por mais que nós não possamos impedir que o desgosto ele chegue nas nossas vidas, porque ele vai chegar, nós precisamos saber que ele não pode fazer morada nos nossos corações. Nós precisamos saber, a palavra, eu gosto, em Eclesiastes 3 diz assim, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Sim, existe o tempo. E não é lógico, somos humanos, as situações dolorosas ela aparecem, e o que vai acontecer? Nós vamos sentir aquilo. Existem situações que você vai chorar, prantear, mas vai chegar o tempo onde eu não gosto, sabe? Apesar de que tem aqui a Priscila, tem mais quem? Tem mais psicóloga aqui hoje? A Mariana está aqui. Quem mais? Cadê a Natália? Não está? Não? Então, né? Geralmente, tem aquelas pessoas que colocam o quê? Luto eterno. Vocês já viram isso? Luto eterno. O luto não é eterno. O luto é um processo. Cada um vai viver o seu, mas ele é um processo. Nem o luto pode ser eterno. Porque se a pessoa, ela não, por isso que graças a Deus as psicólogas, amém? E as de Deus, né? Graças a Deus por elas, porque elas ajudam, né, a passar por esse, a você vivenciar as etapas desse luto. Mas quem vive no luto eterno, quem não sai, quem não caminha nesse processo, pode sim viver uma vida amargurada. Até o luto. Até o luto ele tem o tempo de ser vivido. Tudo nas nossas vidas. E a gente precisa discernir em que tempo nós estamos. Talvez você entrou aqui nessa noite e você sofreu uma decepção que está aí, realmente deixando você abatida, triste, deixando você realmente angustiada. Isso tem tirado a sua paz. Mas saiba, isso é um tempo. Isso não pode viver. Agora talvez você esteja aqui que você fala, ixi, já tem mais tempo. Isso já tem anos. E eu estou revivendo isso. Eu não estou saindo disso. As minhas atitudes estão mudando, os meus sentimentos estão mudando, o meu relacionamento com os outros está mudando. Eu estou começando a mudar. Antes eu era uma pessoa assim, agora por causa dessa mágoa, por causa dessa ferida, por causa dessa situação, eu estou amargurando. Eu estou me tornando uma pessoa onde nem eu mesmo gosto de ficar comigo. Nem eu mesmo. Tem gente que não sabe mais quando sorriu a última vez. Não sente alegria. Vai vivendo a vida. Os únicos momentos que ainda dá um sorrisinho ou alguma coisa, quando está lá assistindo um Reels, um vídeo. Mas não tem a alegria. Alegria de viver, alegria de saber que existe um futuro de paz, um futuro de esperança. E isso não é o que Deus tem para você. Deus tem para você um futuro de paz. Deus tem um futuro de esperança.
E ainda que você entrou aqui, você se identifique e falar, eu estou assim. Eu estou como Noemi. Eu já cheguei a mudar até meu nome. Antes as pessoas diziam, fulano era tão feliz, era tão alegre. Agora, nossa, parece que roubou o brilho dos olhos dela. Parece que ela não tem mais. Nem você gosta da sua companhia. Você tem se isolado. Ou talvez as pessoas já tenham começado, né? Porque o ressentimento é algo que, se a pessoa não começa a curar, ela só fala sobre aquilo. Ela só fala. E ela vai indo, ela não sai daquele buraco. E as pessoas que estão ao lado nem sempre vão ter a paciência. Nem sempre vão entender onde você está nesse processo. E sabe o que acontece? Elas começam a se afastar. Talvez você esteja dizendo assim, as pessoas se afastaram de mim depois disso. As pessoas me deixaram. Mas será? Será que é porque você está num processo aí que não está caminhando? As pessoas já não sabem mais o que dizer para você, porque você não quer ouvir o que você precisa ouvir, mas o que você quer ouvir. Aí as pessoas se cansam e elas começam a se afastar. A amargura, ela rouba a alegria, a graça e a visão espiritual. Hebreus 12:15 também diz, muitos, e por ela muitos, sejam contaminados. A amargura contamina a sua visão. Você deixa de ver os outros com misericórdia. Você deixa de ver as situações com misericórdia. Existem pessoas que daí começam tudo medir pela sua dor. Ela não se compadece mais para o outro. Sabe por quê? Porque sempre a dor dela é maior. Aí ela diz assim, o que é isso perto do que eu estou passando? Eu sempre falo, a gente não pode medir a nossa dor pela dor do outro. O que para você talvez é uma dor imensa, para que está do seu lado, ela já passou por tanta coisa que aquilo ali não é uma dor tão grande, mas não quer dizer que ela não sinta. E a gente precisa reconhecer isso. Só que uma pessoa, quando ela começa a amargurar, ela começa só a pensar nela, ela não tem misericórdia pela outra. Então, às vezes, alguém chega contando algo para ela, a primeira coisa que ela, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu vivi, e daqui a pouco ela está de novo, despejando a amargura dela, em cima do outro, em cima das pessoas, porque sempre ela vai ter o problema dela como algo maior. Outra coisa, contamina os relacionamentos. Pessoas que vivem na amargura, elas têm sempre palavras muito duras. Ela não sabe, ela perdeu o amor, perdeu a compaixão. E ela sempre tem críticas, palavras sem misericórdias, às vezes até indiferente, e uma pessoa que só julga. Você já viu aquela frase que diz assim, para mim, eu quero misericórdia. Para o outro, eu quero justiça. A gente tem o hábito de fazer o quê? Eu não tive a intenção. Eu fiz isso, mas foi sem querer. Mas o outro, a gente fala, não, fez isso porque é mau. Fez isso porque queria me ferir. Fez isso porque aquilo. Fez isso por quê? Porque nós queremos misericórdia para nós, mas julgamento para os outros. E isso diz muito sobre uma alma que está contaminada. E quem anda e quem está perto de pessoas amarguradas, se não sair de perto, vai se amargurar também. Vai acabar se amargurando. Ela priva você da graça, porque impede o perdão, a entrega e a leveza da alma. Onde a amargura, o fluir da graça de Deus é interrompido. Deus não opera num coração que não reconhece que está amargurado. A pessoa, eu costumo dizer,
A pessoa faz daquele desgosto dela, ela faz daquela situação um ídolo. Um ídolo. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus, que é maior do que Deus nas nossas vidas, se torna um ídolo. E existem pessoas que idolatram os seus problemas. Porque é algo que você pensa o dia todo, algo que você dorme, tem gente que até sonha. Aí sonha com o problema, acorda pensando no problema, né? Tudo que faz gira em torno disso, isso é uma idolatria. Você está colocando isso acima de Deus. E como que Deus vai agir enquanto você não destronar isso? Como que Deus vai agir na sua vida enquanto você não falar, não, Deus, eu não quero mais que isso ocupe todo o meu pensar, todo o meu falar, eu quero colocar isso nas suas mãos, porque daí sim, Deus pode começar a curar. Deus pode começar a trabalhar. Então vamos ver como ser curada da amargura. Se você quiser anotar, o primeiro passo, reconheça a dor sem negá-la. Infelizmente, tem gente que acha que tem que negar a dor. Ah, não, eu não sinto, sabe aquela coisa, quase um pensamento positivo? Não, isso não aconteceu, isso não existiu. Ah, não, eu vou negar. Não, você pode fazer isso, você pode reconhecer essa dor. Ana reconheceu a dor dela. Ela orou, dizendo o quê? Que a alma dela estava amargurada. Jó também fez isso. Se você quiser anotar para ler na sua casa, Jó 7, 11, Jó diz isso. Me queixarei na amargura da minha alma. Só que quando ele se queixou para Deus. Fez isso em oração. Reconheceu a sua dor. Deus dói. Deus, eu senti isso. Deus, eu passei por isso, mas eu não quero ficar presa a essa situação. Mas eu não quero que isso tome conta da minha vida. Eu não quero, Deus, que esse desgosto, essa frustração, essa experiência dolorosa, ela venha me roubar da tua presença e da graça do Senhor na minha vida. Eu não quero perder a comunhão contigo, ao ponto das pessoas até que estão ao meu lado, elas sejam contaminadas por isso. Muito pelo contrário. A sua dor, ela tem o poder de curar outras pessoas. Aquilo que você passou, que é tão dolorido, Deus tem o poder de transformar isso para o louvor dele. Deus tem o poder de pegar a história mais terrível que seja, e quando a gente entrega esses caquinhos diante dele, fala, Deus, olha o que sobrou. Sabe o que ele faz? Ele vai resplandecer a luz dele sobre isso, sobre essa situação. E ele vai fazer. É inimaginável. Humanamente a gente não entende essas coisas. Como que Deus pode pegar uma tragédia, uma situação dolorosa e mesmo assim fazer algo para a glória dele? Deus pode. Deus pode. E quantos testemunhos, talvez você já não ouviu, de pessoas as quais abençoaram você com fé, abençoaram você, né, em momentos aí onde você achava que era o fim de tudo, você ouviu o testemunho de alguém que também passou pela mesma situação e houve uma intervenção de Deus. Mas você precisa entregar essa dor para o Senhor, reconhecer, mas chorar diante do Senhor. Segundo, derrame a sua alma diante de Deus. Existem pessoas que pensam que chorar é sinal de fraqueza. Não. Não. Às vezes a gente tem que chorar mesmo. Eu passei por um período na minha vida que eu ia lá colocar os cílios. A menina falava, nossa, mas está parando. Eu falava, mal ela sabe o tanto que eu ando, né, me derramando, chorando na presença de Deus. Mas chore pelo motivo certo. Tem gente que quer chorar para os outros, para que os outros fiquem lambendo as suas feridas. Para que os outros fiquem, né? Eu falo que tem gente que não quer ser curada. Tem gente que não quer abandonar os seus problemas, não. Sabe por quê?
Porque abandonar problema, abandonar situações difíceis, elas vão requerer de você também coragem, sabia? Não num papel de vítima, não num papel de sofredora, mas agora num papel de alguém que realmente vai se levantar e vai falar: Deus vai me curar, Deus vai me restaurar. Você precisa colocar isso diante de Deus. Creia que até mesmo o choro, ele pode ser um choro de rendição. Terceiro, perdoe quem te feriu. Perdão é uma decisão e não um sentimento. Eu não vou entrar nisso, porque eu falei nisso mês passado. Se você não assistiu essa mensagem, entre lá no nosso canal no YouTube, né? Até está lá no Instagram, dá para você entrar lá na bio, que diz assim: o que me impede de prosseguir? Falamos sobre ofensa, e uma das coisas que nós precisamos para nos livrar da ofensa é perdoar. Então assista, mas lembre-se sempre, você nunca vai sentir de perdoar. Se você esperar o cenário ideal, talvez ele nunca vai existir. Nunca. É agir por fé. Por quê? Porque Jesus nos manda perdoar. Então, se ele mandou, a gente faz o quê? Obedece. E o quarto, permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo limpe o seu interior. Se você quiser anotar, anote Efésios 4:31. Efésios 4:31 diz assim, olha: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. É muito interessante, enquanto eu li esse versículo, eu até grifei aqui, indignação. Tem gente que não reconhece que está amargurada. Ela se diz indignada. Indignada. Eu estou indignada com a situação. Eu não estou amargurada, já perdoei, mas diz, só que a Bíblia diz o quê? Livrem-se de toda indignação. Entrega a sua indignação para Deus. Se tem algo que você precisa sentir indignação, é pelos seus pecados. É pelo que os seus pecados fizeram com Jesus. Fique indignada com isso. E você vai viver uma vida muito mais santa diante dele. Se existe algo, não fique indignado com as atitudes dos outros, os pecados dos outros. Não se indigne com a sua própria condição que levou Jesus à cruz. E daí você já aproveita e vai seguir até o exemplo aqui, ó. Livrem-se de toda indignação. É um processo. Nós precisamos, para romper nas nossas vidas, passar por processos. Não adianta, tem gente que quer, mas quer pular etapa. Não tem como. Você precisa reconhecer a sua dor, derramar a sua alma diante de Deus, perdoar quem te feriu e, por último, permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo, eles possam limpar o seu coração. E isso só é possível se você realmente buscar uma vida onde você vai se colocar, né, diante de Deus, orando, em oração e buscando a palavra de Deus. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu digo para você, comece hoje. Antes de você dormir, comece a ler a palavra de Deus. Sempre falo, é muito bom você ler devocional, café com Deus, né? E isso e aquilo é muito bom, mas nada vai substituir a Bíblia. Abra a sua Bíblia que Deus vai falar com você. Você sabia que as raízes, elas podem ainda ser maiores que a própria árvore? Você sabia disso? Há muito tempo eu tive essa informação e eu achei muito interessante. Porque justamente quando você pensa em árvores muito grandes, Maringá é uma cidade que você tem exemplo de árvore para tudo que é canto. E existem árvores muito grandes, mas para que ela se sustente, a raiz dela também precisa ser, às vezes, até maior do que aquilo que você vê. E quando a gente faz uma comparação
né, com as raízes. Todas nós temos que ter raiz. Nós precisamos, a nossa vida, ela precisa. Mas se essa raiz estiver contaminada, se essa raiz estiver realmente sofrendo com situações de amargura, assim como nós lemos em Hebreus, se ela estiver contaminada, há um perigo muito grande. Há um perigo. Essa árvore, ela pode não se sustentar. Ainda que, e nós temos o hábito de fazer isso, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente arrumar tudo lá de fora. É ou não é? É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente passar uma vida de religiosidade. É muito mais fácil a gente falar que a gente tem Deus. É muito mais fácil, né? Ficar lá. Hoje, você pega stories, Instagram, né? Se for ver por ali, o mundo é crente, a gente não é. Todo mundo é crente, né? A pessoa, ela está lá. Eu gosto daqueles memezinhos, né? Que diz, a mesma pessoa que tem um que diz assim que o café subiu porque Deus não está gostando de tomar café com muita gente, né? E subiu porque a pessoa toma café e inferniza a vida dos outros o dia todo. Ela fecha o café com Deus, daí Deus vai subir o café que ela não toma mais. Pelo menos já está decidido. Mas por quê? Porque ela abre o café com Deus, lê um versículo ali e ela, né, o dia inteiro ela inferniza a vida dos outros. E diga-se de passagem, tem muita gente que se diz crente. Crente, que é mais bonito, né? A gente fingir que a gente é de Deus e fazer totalmente o contrário do que está a palavra de Deus. Contaminar, jogar amargura, né? Destilar veneno, mas no Instagram todo mundo é crente, todo mundo, e eu estou falando, olha, essa estatística nem é aqui, tá, gente? Isso aqui não existe aqui, diz que é lá no Japão, que acontece muito, aqui não acontece. Mas por quê? Porque é muito mais fácil a gente ter um exterior que parece, mas Jesus já condenava isso. Os religiosos da época, que pareciam, né, que não tinham pecados. Lembra da mulher pega em adultério? Quem se lembra da história? Quando Jesus, os fariseus, eles chegaram ali para apedrejá-la, porque a lei da época dizia que a mulher pega em adultério, ela precisava ser morta e apedrejada, todo mundo com a pedra na mão. E daí eles, né, imagina, os bons homens da sociedade, aqueles que iam, visitavam, pregavam nos templos, todo mundo. Daí Jesus fala o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Mas do lado de fora, todo mundo se achava no direito de apedrejá-lo. Só que Jesus, e eu acho tão interessante, quando nós olhamos esse texto, uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre ele, e aquilo marcou. No texto diz que Jesus, ele fazia o quê? Você se lembra? Ele escrevia no chão. Ele nem olhou para ela. Sabe por quê? Porque o único que poderia julgá-la ali era ele. Eu não sei se você já teve a experiência. Às vezes, quando a gente é criança, isso acontece mais. Você fazia algo errado, a mãe só olhava e você já se condenava. Falar, pronto, entregou, né? Imagina um olhar de Jesus. E ali diz que ele nem olhou. Por quê? Porque Jesus, ele vem para tratar o nosso interior. Nós somos julgados até pelas nossas intenções. E às vezes a gente está mais preocupado que a árvore esteja frondosa, mas se você olhar, as raízes estão contaminadas. E eu creio que o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite é que eu e você não venhamos a estar aqui, e é bom, e eu não estou dizendo que a gente faça isso sem o desejo do coração, mas muitas vezes nós estamos buscando apenas do lado de fora parecer que está tudo bem. Do lado de fora está tudo resolvido. Do lado de fora parece que as minhas atitudes mostram que está tudo ok.
perdoei, liberei, não tenho ressentimento. Não, olha, passei por cima, nem sinto mais isso. Talvez você nessa noite vai ser desafiado pelo Espírito Santo a buscar pessoas as quais você colocou um tapete aí, ó, debaixo, jogou a sujeira e parece que está tudo bem. Dá o tchauzinho, oi, oi, oi. Às vezes é o parente, às vezes é o irmão, alguém do trabalho, mas lá dentro existe uma raiz de amargura. Quando você está no café da empresa, você está falando do problema. Quando você está, com alguém da família que não é aquela pessoa, você já vai lá e conta a sua versão para contaminar aquela pessoa. Quando você está no outro lugar, você vai lá e já conta a sua parte da história. Parece estar tudo resolvido. Mas no fundo, essa raiz de amargura, ela está apenas crescendo e se aprofundando. E uma hora os frutos, eles vão vir. E essa árvore, ela não vai se sustentar. E eu creio que o Espírito Santo, ele te trouxe aqui nessa noite para isso. Para dizer assim, eu não quero que você seja apenas uma árvore frondosa aparentemente. Eu quero tratar essas coisas que estão ali. Você precisa. Você não pode fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Eu costumo dizer, existem pessoas que elas não gostam de conflito. Elas não gostam de conversas difíceis. Elas evitam. Já outros amam isso. Amam. Depende do perfil da pessoa, ama. O outro evita. Só que é algo que eu sempre digo. Quem evita conversas difíceis, vive uma vida difícil. E às vezes uma conversa difícil pode restaurar o seu coração. Às vezes uma conversa difícil pode colocar uns pingos nos is. Às vezes uma conversa difícil pode trazer luz àquilo que está aí trazendo tanta amargura no seu coração. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo, ele mova. Eu não sei como você está, eu não sei o que ele já falou ao seu coração. Não sei como você entrou, se você está vivendo alguma dessas etapas. Mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que está neste lugar. O Espírito Santo, ele está aqui. E ele não te trouxe apenas para revelar ao seu coração que você está passando por esse problema. Talvez você olhe agora e fale assim, olha, eu acho que realmente isso se tornou uma raiz de amargura no meu coração. Ele não quer só isso. Ele quer te libertar nessa noite. Ele quer de uma vez por todas, arrancar essa raiz. Arrancar tudo aquilo que tem realmente dado lugar para que o inimigo da sua alma, ele possa atingir outras áreas da sua vida. Lembra que nós vimos aqui, a raiz de amargura, ela impede a graça de Deus. Quanta gente espera por milagres, às vezes você está orando até por outras áreas da sua vida, viu? E você não vê o romper de Deus. Você não vê Deus agindo. Você fala, por que Deus não está agindo? Porque a graça está impedida na sua vida. O favor de Deus está impedido, porque existe pecado. Existe uma raiz aí que você não está tratando. E o Senhor, ele bloqueia. Sabe por quê? Porque ele fala assim, você não vai seguir em frente quando você não se acertar com isso. Você não vai. Você vai colocar a casa em ordem. Eu não vou deixar você achar que está tudo bem, tudo frondoso do lado de fora, e essa raiz crescendo cada vez mais e mais e contaminando seu coração. Feche seus olhos por um instante. Comece a orar ao Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui.
Que nessa noite você discirna as vozes que você tem ouvido. Que você comece a abrir os seus olhos espirituais. Porque uma raiz de amargura, ela pode mudar a sua visão a respeito de pessoas. Ela pode roubar a sua paz. E ela vai roubar. A palavra de Deus, ela é clara. Ela chega a dizer o quê? Que ela causa perturbação. Tem gente perturbada. Tem gente aqui que nem dorme mais. Ansiosa. Comendo até os rebocos da parede. Sabe por quê? Porque está amargurada. Amargurada, contaminada. Comece a pedir para o Espírito Santo. Fala, Deus, o Senhor não me criou para isso, não. Eu quero a tua paz. Eu quero a tua alegria. Nunca aceite. Nunca aceite. Essas pessoas, elas começaram a viver isso no trabalho delas. Aí depois passou para o ambiente, né, na igreja. E o diabo foi roubando. E você também pode passar por isso. O diabo está ali, ó, roubando a sua alegria. Roubando. Talvez lá no seu trabalho. Quando você entrou, aquele lugar era tão abençoado. Você era tão feliz. Mas por causa dos cafezinhos, você começou a se amargurar com o gerente, se amargurar com a amiga do trabalho, a ver tudo que não presta, e vai indo, e aquilo que você orou um dia e foi de bênção, hoje você olha e você tem a amargura, está te fazendo olhar para isso com desprezo. Algo que você tem claramente que foi Deus que te deu. O inimigo está te roubando. O Espírito Santo, Ele quer mover nas nossas vidas. Não deixe. Isso é espiritual. Você precisa romper com isso. Você precisa romper. Pare de ouvir pessoas que quando você está na presença dela, ou quando você as ouve, você começa a se oprimir. Tem gente aqui que está abafando a voz do Espírito Santo. Você já sabe que você não deveria estar fazendo isso. Você não sente paz, mas você quer parecer mais boazinha e está ouvindo. E isso vai contaminar o seu coração. E você pode perder tudo que Deus tem para você. Infelizmente, tiveram pessoas que perderam até aquilo que Deus tinha para suas vidas, porque deram ouvidos à voz errada. A vozes erradas. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu, ó Deus, estou aqui apenas para liberar a sua palavra. E, ó Deus, eu sei que existem situações, a gente olhar e falar, meu Deus, está tão bem. E foram contaminados por pessoas insatisfeitas. E a minha oração nessa noite, ó Deus, aqui nesse lugar é a mesma. Pai, salva-nos de nós mesmos. Não deixa, Deus, não deixa o inimigo roubar aquilo que é tão precioso. Ah, Deus, livra-nos. Livra-nos, ó Deus, de deixar de provar da tua graça. Que toda raiz de amargura, ó Deus, que tem crescido e brotado, que nessa hora, ó Deus, toda perturbação caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mentes perturbadas, mentes que estão perdendo sono, confusas. Ora, alabachore, lebaralamanás. Ere, hatsu, iemanaianás. Coloque a mão na sua mente agora, como um ato de fé. Talvez você está perturbado, você está ouvindo vozes, você está ouvindo pessoas que estão ministrando o seu coração, roubando a sua alegria. Quem sabe situações familiares, situações no trabalho, situações onde você olhava e você tinha tanta alegria e você perdeu a alegria, você está desgostosa, você não sente mais alegria. Ah, que em nome de Jesus agora, o poder que há no nome de Jesus,
O nome de Jesus, Ele tem todo o poder. Vem, Jesus, vem desatando mentes. Faz aquilo que eu não posso fazer. Dá ordem aos teus anjos agora, Espírito Santo de Deus. Anjos com espadas desembanhadas no sangue do Cordeiro. Que anjos agora venham, ó Deus, despedaçando, arrancando toda a raiz que tem causado perturbação, que tem roubado destinos eternos aqui. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós olhamos e detectamos Satanás por detrás dessa situação. É Ele quem está por detrás. É Ele que está querendo sabotar as tuas promessas. É Ele que está sabotando os planos de Deus. Mas nós repreendemos agora, no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu declaro aqui restauração de alegria, restauração da alegria da salvação, restauração da alegria no seu lar, restauração da alegria no seu casamento, restauração da alegria em relacionamentos, no seu trabalho, aonde quer que você vá, aonde quer que Satanás está tendo lugar agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Deus, vem fazendo aquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu creio, oh Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, traz vida nesse lugar, traz vida aqui, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura aqui ministérios. Restaura, Senhor, restaura aquela que estava com os joelhos vacilantes. Pessoas que infelizmente se sentaram em mesas erradas, emprestaram seus ouvidos e agora estão amarguradas. Sentiram a dor do outro, mas essa dor que ela sentiu, ela não foi instrumento de bênção. O Senhor te colocou nessa mesa para que você tivesse trazido cura. Mas infelizmente, Satanás, ele fisgou o seu coração. E nós declaramos agora que todo coração, toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Jesus, traz libertação. Traz libertação nessa noite. Oh, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor. Nós declaramos que ninguém aqui vai perder o destino eterno. Nada, nenhuma raiz, nenhum desgosto, desilusão. Nada roubará essa pessoa da presença do Senhor. Obrigada por essa noite, Jesus. Eu creio que aqui é apenas o começo. Apenas o começo. Teu Espírito Santo dará direcionamento. Teu Espírito Santo dará estratégias. Em nome de Jesus, nós veremos milagres acontecendo. Restauração da alegria. Mulheres vivendo sonhos de Deus, tendo de volta o desejo de viver, o desejo de talvez realizar sonhos que estão adormecidos, paralisados. Nós declaramos a ressurreição de sonhos, a ressurreição. Você não é e não será uma árvore frondosa somente do lado de fora. As tuas raízes, elas estão ligadas às águas profundas, às águas de Deus. O manancial de Deus, ele flui e rega você. Rega você. Oh Deus, em nome de Jesus, vem trazendo vida. Oh, reconciliação, restauração, novos começos. Oh, salvação.
Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada porque nós sabemos que muito mais nós veremos e provaremos. Em nome de Jesus. Se você que crê, diga amém. Amém.